Senhor, senhores irmãos, essa semana iremos dar a lição 5, dom de elocução. Estaremos começando hoje com a primeira parte. Antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. E você que queira acompanhar a nossa leitura em classe, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 7. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, essa lição em Tuas mãos, que o Senhor venha falar conosco e nos ensinar tudo aquilo que devemos fazer e pôr em prática. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, ainda estou um pouco rouco, mas vamos fazer a obra, continuar fazendo a obra do Senhor. 1 Coríntios 12, vamos ler do verso 7 ao verso 14 e depois o 26 ao 32. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outra operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro tom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faz tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quanto mais 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Amém. Hoje vamos ter nosso dom de elocução. Vamos aprender aqui um pouco. Então vamos lá. A introdução da nossa lição vai falar. O estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons, classificados como os de elocução, profecia, variedade de língua e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais, vindas de Deus, e não pode ser utilizada na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganado pelas falsas manifestações. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? O ponto 1 vai dizer: o que é dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios 14, refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com a consequência das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, a Escritura orienta-nos
que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. O que acontece? As pessoas acham que o dom de profecia é somente para profetizar bênçãos, curas na vida das pessoas. Mas pelo contrário, na verdade, a profecia nada mais é até para profetizar sim algumas bênçãos, algumas curas, livramentos, mas é para nos exortar, é para nos orientar no caminho que devemos seguir. Quando nós vamos ler as passagens dos profetas, o livro dos profetas, tanto menor como maior, muitas das vezes nós não vamos ver o profeta trazendo uma bênção para aquele rei, vamos ver uma exortação. Ou aquele rei está indo por um caminho que não deveria estar seguindo, e aí o profeta vem a mando de Deus para a correção, ou aquele rei está indo até por um caminho sério, um caminho certo, um caminho reto perante o Senhor. E Deus vem trazer para ele um elogio, vem trazer para ele falando assim, continue nesse caminho que você está no caminho correto. Vem até para livramentos, como o profeta Eliseu salvou o rei de Israel várias vezes, não vá por esse caminho, porque os reis inimigos estão tentando te matar nesse caminho. E até o rei pensar, falar assim, tem alguém no meio de nós que está contando o nosso plano. Só que alguém levanta e fala, não, lá tem um homem que fala diretamente com Deus, e Deus fala diretamente com ele, e quando você faz um plano aqui, Deus revela ele na casa dele. Então é isso. O dom de profecia não é para ficar, eu profetizo que você vai ter uma casa, eu profetizo que porta de... Não é isso. Não que você não possa vir trazer isso para uma pessoa, mas a gente tem que ver o que vem de Deus. A profecia, ela vai vir de Deus. Lembra que a gente estudou que existe profecia que vem do homem, que é o quê? A gente vê realmente uma pessoa necessitada, precisando de um emprego, de uma cura, o que a gente vai falar? Eu profetizo. É através da nossa fé, isso aí é através da nossa fé que aquela pessoa vai conseguir um emprego, que aquela pessoa vai ser curada. É outra coisa. É outra coisa. Mas a profecia que vem do Espírito Santo, ela vem principalmente para nos exortar, para nos ensinar o caminho que devemos andar, o caminho que devemos seguir. Pessoas que deveriam estar fazendo a obra do Senhor, mas está fazendo de qualquer jeito, e Deus, para não perder aquela pessoa, porque sabe a importância daquela pessoa na obra e a alma daquela pessoa, porque Deus não quer perder ninguém, e aí ele pega e manda, exorta meu filho. Ele está fazendo errado. Ele está pegando um caminho que não é para pegar. E quando você não escuta a voz do Senhor, você vai pagar a consequência. Você sofre todas as consequências. Lembra o rei de Judá? Jeremias profetizou, o povo não ouviu, o rei não ouviu e foram levados cativos para a Babilônia. Se tivessem ouvido a voz do Senhor, eles não teriam sido levados cativos para um país estrangeiro. Ponto 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado dos cultos. O crente de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações do falso profeta. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o que é que a gente tem a exortação? Nós não vamos julgar os profetas.
Nós vamos julgar a profecia. Nós vamos pegar aquela profecia que é nos dada e vamos ver quem é que aquela profecia está vindo de quem. Lembra que eu falei aqui? A gente olha uma pessoa, a gente quer que aquela pessoa seja curada. O que a gente faz? A gente profetiza, profetiza cura sobre sua vida. Mas nem sempre foi Deus que mandou a gente falar aquilo para aquela pessoa. Então aquela pessoa vai analisar, opa, calma aí, ele quer a minha cura, ele tem a fé, como aconteceu com uma amiga. Um pastor pegou, eu tive uma visão, contei para uma outra amiga e aconteceu da forma que eu tive essa visão. E essa amiga contou para Roberto, aconteceu assim. O pastor chegou para ela do jeito que você me contou, na visão que você teve, e falou, você tem fé? Ela tem. Então, mesmo que você não tenha, a minha fé vai te curar. Eu te curo no nome do Senhor Jesus. A menina ficou curada. O que houve ali? É uma profecia, Deus me revelou que ela seria curada, mas ele, através da fé dele, ele profetizou sobre a vida dela. Ele profetizou. Por quê? Porque ele estava vendo o sofrimento daquela menina. Nós, quantas das vezes, nós vamos orar por alguém profetizando, mas às vezes não é Deus que falou, eu vou curar. Mas é nós orando, profetizando, esperando Deus assinar embaixo. E temos que tomar cuidado, porque às vezes o diabo que vai querer nos usar. Deus já falou que não vai curar e a gente está ali profetizando cura. E não vai haver cura. Por quê? Porque Deus já falou que não vai ter. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que nós não nos empolguemos, para que a gente não empreste a nossa boca para o diabo e nem que seja somente das nossas emoções. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então nós temos que saber, investigar da onde está vindo essa profecia. Amém? Propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial o de profecia, e sua função a líderes permitindo que a igreja que lideram sejam criadas por suposto profeta. A igreja de Deus, de Cristo, deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerente palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. O que acontece aqui? Existem pessoas, até líderes mesmo, como está falando aqui de igreja, que vão consultar os profetas da igreja como se para saber a ação, o jeito que tem que agir, esquecendo que não é isso. Quem fazia isso eram os povos antigos, que iam consultar pitonisas, consultar aos profetas que tinham na região deles, para saber o passo que deveria dar, e não é dessa forma. Nós não consultamos o homem, mas consultamos a Deus. Deus, a gente vai chegar e vai falar para Deus, botar na mão de Deus os planos e perguntar, devo fazer isso, devo seguir por esse caminho? E é Deus que vai nos revelar. Aí sim, de repente, a gente no oculto com Deus, ele traga um profeta para nos revelar, para confirmar aquilo que Deus já nos revelou. Não é a gente procurar um profeta, é isso que eu tenho que fazer, porque o que vai acontecer? Se aquela pessoa for um falso profeta, ele vai te trazer a resposta errada. E aí você vai colher consequências para a sua vida inteira. Amém? Espero que até aqui vocês estejam entendendo. Amanhã voltarei para trazer o restante da lição e que o Senhor abençoe a vida de cada um. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos,
faça sua vontade, seu querer. Obrigado por mais um dia na sua presença. Que o Senhor continue conosco, tomando a nossa vida no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Que abençoe a nossa vida no